Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, dando continuidade ao nosso terceiro trimestre, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. Antes, porém, irmãos, eu preciso muito do seu apoio. Se esse trabalho tem te agradado, compartilhe em suas redes sociais. Convide outras pessoas para vir participar conosco. Dê o seu like, inscreva-se se ainda não foi inscrito, deixe seu comentário, ele é muito importante para o nosso crescimento e vamos juntos fazer a obra de Deus. Hoje estudaremos, irmãos, a lição de número 3, que traz por título Acabe e o profeta Elias. O texto áureo encontra-se em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor Jesus chama de sábio aquele que ouve e pratica os seus ensinamentos. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E hoje, irmãos, nós temos plena consciência de que o pecado custa muito caro. É muito caro viver debaixo do jugo do pecado. Ele é um senhor carrasco. Ele trata aqueles que o servem com escravidão. As pessoas perdem a liberdade por completo e assim têm suas vidas completamente destruídas. O Senhor Jesus nos oferece exatamente o oposto. O Senhor Jesus primeiro nos dá a liberdade para depois então nos dar a opção de escolher a vida, de escolher estar do lado dele e ter uma vida abundante. Viver com Jesus é viver em plena liberdade. E é exatamente isso que nos ensina a carta aos Gálatas. A leitura bíblica em classe encontra-se nos capítulos 16, 17 e 18 do primeiro livro aos Reis. O objetivo geral: asseverar que todo pecado gera uma consequência, e a nossa introdução nos diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. No capítulo 16, irmãos, de 1 aos Reis, dos versículos 29 a 33, o texto nos diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se não fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E também fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Como a gente já vem estudando, irmãos, desde a primeira lição, com a ascensão e queda de Salomão, o reino foi dividido por causa dos pecados de Salomão. O Senhor tirou da casa de Davi
a maior parte das tribos, 10 tribos de Israel, e entregou na mão de uma outra pessoa, por nome de Jeroboão. Esse reinou por um tempo, mas logo no início, por não conhecer o Senhor, isso nós vimos na lição passada, que o maior problema que esse homem tinha era exatamente não ter comunhão com o Senhor. E por não ter essa comunhão, ele teme que o povo, ao subir a Jerusalém para adorar, quisessem se religar outra vez ao rei de Jerusalém. E assim sendo, ele edifica 2 altares, põe nesses altares imagens de um bezerro de ouro e diz a Israel que esse era o Deus que os havia tirado do Egito com mão forte. E a gente vê que de Jeroboão até Acabe, as coisas só vão piorando. Antes de Onri, o pai de Acabe, assumir o trono, aconteceram diversos golpes, até que Onri, que também deu um golpe, se estabelecesse por ter maior apoio e então pudesse reinar sobre todo o território. E então ele transforma Samaria na capital de Israel, de onde ele passa a reinar. E é nesse momento que Acabe sobe ao trono. E na semelhança de todos os outros que vieram antes, é alguém que não conhece o Senhor, é alguém que não tem a mínima vontade de andar na presença do Senhor, de obedecer a sua palavra, de obedecer a sua ordem, é totalmente desobediente a Deus. E o versículo 31 do capítulo 16 diz para nós que, como se não fosse coisa pequena, andar nos caminhos de Jeroboão, ele ainda piorou a coisa, ele ainda aumentou o nível de desobediência e de pecado que se podia fazer. Pois casa-se com uma mulher estranha, traz para dentro de Israel, com essa mulher, para dentro de Samaria, um templo para Baal, edifica um altar, edifica um bosque, e ele próprio passa a se prostrar diante de Baal e a adorar Baal. E consequentemente todo o Israel, todas as 10 tribos o seguem e abandonaram o Senhor por completo. Nesse mesmo contexto, irmãos, está a escola dos profetas, aqueles que são chamados de os filhos dos profetas. Uma escola que Samuel havia edificado. Provavelmente é de dentro dessa escola que surge Elias, que Elias aparece no cenário, porque Elias já surge diante do rei, já aparece diante do rei, trazendo uma mensagem de Deus. E diferente de Acabe, Acabe tem toda uma genealogia, a gente sabe de onde Acabe veio, Elias nós não temos nenhuma informação. Por isso, suspeita-se que ele seja de entre os filhos dos profetas. Então ele surge e começa a anunciar a Acabe aquilo que o Senhor estava cobrando, estava exigindo. Porque ainda que Acabe não temesse o Senhor, ainda que Acabe não conhecesse o Senhor, aquele era o povo de Deus. Aquela era a terra de Deus. Aquilo tudo ali pertencia ao Senhor. Foi o Senhor quem separou aquele local. Foi o Senhor quem separou aquela nação. Aquela era a nação sacerdotal do Senhor. Aquele era o povo do Senhor. E Acabe tinha toda a responsabilidade sobre aquele povo. Escolher o caminho da desobediência, irmãos, escolher o caminho do pecado, é de fato andar por caminhos de morte. É de fato andar no caminho da morte. O primeiro tópico tem por título o casamento de Acabe com Jezabel. No primeiro ponto, consequências de escolhas erradas, o texto diz assim: Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade de Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse ponto, irmãos, vender-se
está mais para dedicar-se, não na ideia de que vendeu a alma, né, de que fez uma troca, não é isso, mas é na dedicação. O quanto ele se dedicava para que a adoração a Baal fosse algo institucional. A adoração a Baal tinha o patrocínio do Tesouro Nacional. Era uma religião oficial do reino de Israel. Então perceba o problema que é isso. Além dos altares edificados por Jeroboão, ainda é agravado com a idolatria voltada para mais um, ou seja, só estava aumentando os altares estranhos dentro do território de Israel. O que começou com o pensamento de não permitir que as pessoas voltassem a Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo, acabou por desviar-se por completo e assim conduzir o povo para cada vez mais longe da presença do Senhor. Nós somos fruto do meio, irmãos. Os relacionamentos pessoais podem nos tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. No caso de Acabe, que já tinha uma tendência a afastar-se do Senhor, já não tinha nenhum interesse na presença do Senhor, a presença de Jezabel na sua vida, a parceria com Jezabel, piorou ainda mais a sua personalidade. Ele que já tinha uma personalidade violenta, ele que já tinha uma personalidade avarenta, ele que já tinha uma personalidade egoísta, com a chegada de Jezabel, a coisa piorou, a coisa aumentou, porque junto com Jezabel chegou também a prostituição, junto com Jezabel chegou a idolatria exacerbada, tanto que agora ele dedica-se exclusivamente aos caprichos de sua rainha. Isso para nós é um alerta, porque nós temos que vigiar. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos cercar, nós devemos ter à nossa volta aqueles que vão acrescentar as nossas vidas. Não é acrescentar financeiramente, eu devo andar com aqueles que têm condições melhores financeira. Não, eu devo andar com aqueles que têm a cabeça no lugar. Eu devo andar com aqueles que temem ao Senhor. Eu devo andar com aqueles que são sinceros na presença de Deus. Não é porque alguém é crente que essa pessoa é alguém com quem eu devo me associar. O Salmo 1 nos orienta que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. E esse salmo exclusivo, ele não está falando de pessoas lá de fora, não. Ele está falando de pessoas de dentro. Ele está falando de pessoas que estão dentro da congregação, dentro do arraial dos santos. Então nós temos que vigiar nesse ponto. Não é porque alguém traz o rótulo de crente, de que pertence à religião, de que pertence a uma denominação, que é uma pessoa boa. Nós temos que observar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é pelos frutos que nós vamos conhecer quem é e quem não é. E temos que ter a sabedoria de nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a nos tornarmos crentes melhores, pessoas melhores, para que de fato possamos honrar o nome do Senhor. O ponto 2, irmãos, rainha perversa, o texto diz assim: dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas de Deus, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou prostituição e feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. E nesse ponto, irmãos, não é apenas praticar o pecado, não é apenas viver no pecado, mas é induzir outras pessoas a viverem assim. Mas a conduzir outras pessoas, ou seja, nesse sentido, falando em relação à igreja, a levar a própria congregação à prática pecaminosa. Em Apocalipse capítulo 2, irmãos, do versículo 18 em diante, o Senhor está falando à igreja de Tiatira,
E ele está alertando ao pastor da igreja que esse pastor permitiu que Jezabel, a que se diz profetiza, mas que mente, conduzisse o povo à prostituição, à fornicação e à mentira. E então ele cobra esse pastor para que corrija isso, porque estava ensinando o povo a desviar-se do Senhor. Em Isaías capítulo 5, o versículo 20, o texto diz que ai daqueles que ao mal chamam bem, ou seja, daqueles que pervertem a verdade, daqueles que conduzem o povo para o engano. Em vez de esclarecer, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela de fato esclarece, nos mostra a verdade. Nós devemos escolher o caminho a seguir, mesmo sabendo como ele será. Ela não engana ninguém. Ela mostra de fato como que esse caminho será, de que forma esse caminho é. E assim ela nos ensina que andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, nem sempre nos agradará. Nem sempre vai nos fazer sorrir. Que nem sempre vai nos dar prazer. Mas ainda assim é a melhor escolha. E acima de tudo, é algo que agrada ao Senhor. Quando nós encontramos pregadores, quando nós encontramos profetas, quando pessoas desempenhando funções dentro da igreja começam a apontar outros caminhos, começam a conduzir o povo por outras estradas que não é a palavra de Deus, é exatamente esse que é o caminho de Jezabel. Era nesse caminho que esta pessoa que estava na igreja de Tiatira, que alguns teólogos vão dizer que era a esposa desse pastor, estava conduzindo a igreja para fora da presença de Deus, à semelhança do que Jezabel fez em Israel, através de Acabe e com Acabe. Irmãos, a palavra nos diz que o Espírito Santo tem ciúme das nossas vidas. O Senhor destruiu, destrói e destruirá a qualquer que queira corromper o seu povo, que queira afastar o seu povo do verdadeiro caminho, do Evangelho de Jesus. Esse trimestre vai nos ajudar a observar o que de fato é o Evangelho de Cristo e o que não é esse Evangelho. E nós vamos conseguir distinguir entre a teologia do movimento neopentecostal e a verdadeira teologia da palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos ensina a andar na orientação do Senhor e a não nos afastar, porque esse caminho será mais fácil, porque esse caminho será menos doloroso, porque nesse caminho nós vamos satisfazer a nossa vontade. É exatamente isso que o pecado propõe. É exatamente isso que aqueles que não conhecem o Senhor propõem. E por não conhecerem, andam por caminhos que não é a vontade de Deus. Mas aqueles que conhecem o Senhor sabem que o melhor caminho, o melhor local, a melhor posição é do lado do Senhor, ainda que isso nos custe a vida. Mas do lado do Senhor sempre venceremos, sempre alcançaremos vitória. Exatamente o que Jezabel não alcançou. Jezabel é sinônimo de engano. Jezabel é sinônimo de mentira. Jezabel é sinônimo de afastamento completo da presença de Deus. Que as nossas ações, irmãos, as nossas atitudes conduzem outras pessoas para dentro da presença de Deus. Que jamais sejamos achados entre aqueles que afastam as pessoas de Deus, entre aqueles que tiram as pessoas de dentro da presença de Deus, mas que sejamos encontrados fazendo a vontade do nosso Senhor. O segundo tópico, irmãos, tem por título Elias prevê a grande seca. O primeiro ponto, intervenção divina, o texto diz assim: em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos,
O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta, dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. E vale a pena observar, irmãos, que quando Elias diz que não choveria mais, até que ele voltasse a profetizar, não é que ele estava sendo arrogante. Bem pelo contrário, Elias era humilde. E quando ele diz que segundo a sua palavra voltaria a chover, ele estava falando debaixo da autoridade de Deus. Era Deus falando através de Elias. Era a profecia de Deus através de Elias. Infelizmente nós vamos ver alguns abusos em relação a esta fala em nossos dias hoje. Algumas pessoas que querem apossar-se dessa autoridade. Essa autoridade não pertence ao homem. Essa autoridade não pertence a ministérios. Essa autoridade é de Deus. E segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que agrada ao Senhor, isso tem que ser decisão dele, não nossa. Nenhum de nós tem autoridade para determinar tal coisa. E nós vamos observar que Elias não entendia muito bem o que estava acontecendo ainda, mas entenderá. No ponto 2, o preço da obediência a Deus, o texto diz assim: o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçava de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta. No capítulo 17, irmãos, de 1 Reis, a partir do versículo 8, o texto nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai-te a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora. Depois fará para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pela boca de Elias. A fé em Cristo, irmãos, é viva, porque nós vamos praticando enquanto vamos vivendo e convivendo com Ele. Elias estava iniciando seu ministério.
Nós temos aqui dois personagens principais. Elias estava iniciando seu ministério. A viúva não tinha mais esperança de coisa nenhuma em sua vida. Não acreditava em mais nada. E a ela não era pregado o nome do Senhor. Não era ensinada a palavra do Senhor. Ela vivia no meio de um povo que não temia a Deus, que não conhecia o Senhor. Quando ela se refere a Elias, nós podemos observar que ela diz, o teu Deus. E quando Elias profetiza para ela, nós vemos ele dizer, o Deus de Israel. Ou seja, não é apenas o meu Deus, é o Deus de Israel. Sendo o Deus de Israel, é teu Deus também. Só que na mente dela, Deus não tinha compromisso com ela. Deus não tinha que se preocupar com ela. Ela não tinha informação, ela não tinha o conhecimento. E ainda mais, acima de tudo, ela não tinha a experiência. A fé em Cristo, ela não é algo que a gente acha em livros. Ela é algo que nós aprendemos, que nós construímos enquanto vivemos. A gente pode, irmãos, até ser inspirado pela fé de outras pessoas, pela experiência de outras pessoas, mas a nossa fé só será uma fé verdadeira, só haverá verdade na nossa fé quando isso for baseado na nossa própria experiência, no que nós vivemos. E aqui nós vemos Elias aprendendo de fato o cuidado de Deus, o quanto o Senhor cuida daqueles que lhe são fiéis, daqueles que atendem à sua vontade, daqueles que estão debaixo da sua ordem, debaixo do seu serviço. E Elias vai vendo isso. Elias profetiza diante de Acabe e foge. E então ele passa a ser sustentado por um pássaro, por um corvo, que 2 vezes ao dia levava pão e carne. Ou seja, Deus demonstrando para Elias que também é Senhor sobre a natureza. E quando a água daquele ribeiro secou, Deus fala com ele, vai para Serepta porque lá tem uma viúva te esperando já que vai cuidar de você. Quando ele chega lá, é uma senhora pobre, é alguém que não tinha condições nem de cuidar de si mesma. A informação que ela passa para ele é que eu só tenho um restinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e meu filho e nós vamos morrer depois disso. Ela está catando gravetos, irmãos. Era alguém que não tinha a menor condição. E mais uma vez o Senhor se mostra a Elias e mostra esse cuidado que ele tem. Preserva a vida da viúva e também preserva a sua vida. O texto continua e nós vamos ver que o filho dessa viúva acaba morrendo. Então ela vem a Elias com tons de acusação, dizendo que Elias era responsável por seu filho ter morrido. E Elias então toma a responsabilidade e coloca-se diante do Senhor, e o Senhor devolve a vida àquela criança. Agora veja bem o que ela diz a ele, no versículo 24. Diz assim, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O texto não diz exatamente, irmãos, quanto tempo Elias ficou na casa dela. Se foi meses, se foi semanas, se foi mais de 1 ano. Mas ela só reconhece que Deus era na vida de Elias depois que Elias devolve a ela o seu filho com vida. Nós temos aqui 2 mensagens. A primeira, que a fé dessa mulher foi construída a partir do contato com Elias, ela não existia, essa mulher não conhecia o Senhor, e a partir do contato com Elias, ela passou a crer no Senhor, ela passou a crer no Deus de Israel. E a segunda, o próprio Elias. Essa mensagem aqui, essa palavra aqui, é uma palavra profética para o coração de Elias. Porque só depois disso é que Elias volta para enfrentar Acabe outra vez. Porque ele não acreditava que ele seria capaz. Ele não acreditava que aquilo poderia acontecer. Então veja bem, tanto a fé dessa mulher é criada e edificada a partir de um relacionamento com Deus, quanto a fé de Elias é criada, é fortalecida e é edificada enquanto vai convivendo com o Senhor. Isso é andar na presença de Deus, irmãos. É isso que a fé em Cristo faz conosco.
Nós não andamos por vista, nós não andamos por aparência. A nossa fé não deve e não é baseada na experiência dos outros, mas sim em nossa própria experiência. Enquanto vivemos, o Senhor fala conosco. Enquanto vivemos, enquanto caminhamos em sua presença, Ele nos mostra, Ele revela o seu cuidado com as nossas vidas e nós vamos sendo edificados em sua presença. Exatamente assim Ele fez com Elias. Isso deu a Elias a visão de que tudo seria possível diante da presença do Senhor. Que o que tivesse pela frente, ele poderia encarar em nome do Senhor. Da mesma forma, isso vai preparando, enquanto Elias vai caminhando entre o povo, enquanto Elias vai convivendo com as dificuldades da vida do povo, a fé no nome do Senhor Jeová vai sendo edificada. Altares não feitos com pedras, altares não feitos em campinas, mas altares erguidos e fortalecidos dentro dos corações de cada homem e mulher daquele estado. E é dessa forma que o Evangelho de Cristo avançará nos campos onde nós trabalhamos. Onde nós estamos anunciando a palavra do Senhor. No terceiro tópico, que tem por título o encontro de Elias e Acabe, o primeiro ponto, um coração endurecido, o texto nos diz assim: a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. No Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E nós aprendemos com esse texto que esse choro aqui não é o choro por perdas, não é o choro porque teve prejuízos, não é o choro por causa de uma dor, não é o choro por causa de tristezas ou de rancores, mas é o choro do choque da realidade, da nossa espiritualidade em relação ao nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos o quanto nós estamos, irmãos, estragados espiritualmente sem a presença dEle. Que não há nada de bom, que não há nada que nós possamos fazer, ainda que venha recheado com as melhores das intenções, afastados da presença de Deus, não há coisa boa nenhuma. Porque nós estamos impregnados do pecado. O pecado do egoísmo, o pecado da avareza, o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, o pecado da prostituição, o pecado de viver afastado da presença do Senhor. É impossível para Acabe reconhecer que o mal que estava acontecendo não é por causa de Elias. Não era Elias, e Elias responde isso para ele. Não era Elias o perturbador de Israel. Não era por causa de Elias que esses males estavam acontecendo. Era o contrário. Enquanto o texto de Mateus capítulo 5 revela que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós identificamos a nossa situação e mais nós nos dedicamos e nos colocamos à disposição de Deus para que vivamos segundo a sua vontade, para que haja vida de verdade em nós. O contrário também é verdade. Quanto mais distante de Deus, quanto mais afastado de Deus, menos o crente enxerga a realidade da palavra de Deus. Menos o crente leva a sério aquilo que o Senhor orienta. Para ele é só mais uma história. Para ele é só mais uma regra.
e cumpre a máxima que diz que regra é feita para ser quebrada na mente dele, porque ele está divorciado da presença do Senhor. Porque na vida dele, a palavra de Deus não é verdade. Nos lábios dele, a palavra de Deus não é verdade, não há verdade nela, porque ele decide viver pela mentira, ele decide viver pelo pecado. E essas são as escolhas de Acabe. Acabe é a figura do crente que decide viver por conta própria, que decide viver separado de Deus, que decide viver separado da palavra de Deus, descompromissado com a vontade do Senhor. E as consequências disso é a morte espiritual. Morte espiritual significa que essa pessoa não vai conseguir enxergar o que está acontecendo espiritualmente, enxergar a sua realidade espiritual. E isso é muito triste. O segundo ponto fala sobre a sequidão espiritual do rei. E o texto diz assim: sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. E Tiago vai nos dizer o quanto isso durou. Tiago diz que levou cerca de 3 anos e meio. Elias, quando profetiza, diz que neste ano não cairá chuva nem orvalho. Porém, este ano durou 3 anos e meio, segundo a informação que Tiago nos dá. O povo inteiro sofreu, irmãos. Todo mundo que dependia de Acabe. Todos que estavam sob o cuidado de Acabe sofreram e sofreram gravemente. Então perceba a responsabilidade que é estar à frente da obra de Deus. Perceba a responsabilidade que é estar à frente da sua família. A responsabilidade que é ter vidas dependendo de você. Porque isso significa que maior é a sua responsabilidade. Mais você precisa se dedicar à presença do Senhor, mais você precisa da ajuda do Senhor, mais você precisa estar enxergando onde você está colocando seus pés, em que você está se firmando. Porque se basearmos as nossas informações em informações falsas, em profecias falsas, em deuses falsos, levaremos nossa família, levaremos nossa igreja, levaremos todos aqueles que estão à nossa volta para o mundo da mentira, do engano e da morte. Mas se escolhemos andar com o Senhor Jesus, se escolhemos ser guiados pela presença do Senhor Jesus, se o Espírito Santo está sobre as nossas vidas e nós conseguimos obedecer a sua voz, e nós conseguimos ouvir a sua orientação e aprender com ele na palavra de Deus, então, irmãos, os nossos pés de fato estão firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Então os nossos pés de fato estão caminhando em caminhos firmes, em caminho reto. O nosso caminho é iluminado pela palavra de Deus e o nome do Senhor é a bandeira pela qual nós caminhamos. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que de fato nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Que de fato os nossos olhos espirituais estejam abertos, não apenas para enxergar o mundo de pecado em que vivemos, mas para enxergar a nossa realidade, para enxergar a nossa condição, para perceber o nosso pecado, para perceber o nosso erro, para que possamos consertar e andar livres e puros na presença do nosso Senhor. Eu glorifico ao Senhor por um estudo igual a esse. Glorifico ao Senhor pela oportunidade de estudar uma palavra como esta, de aprender com esses exemplos, para que possamos de verdade, irmãos, agradar ao nosso Senhor e ser úteis à sua obra. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça, que o Senhor ilumine a sua mente e lhe ajude a trilhar o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe
Fiquem todos na paz do Senhor.